pessoal, no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre modelos atômicos, mas antes da gente falar sobre os modelos atômicos, a gente precisa fazer uma retomada ali nos conceitos de estrutura atômica, né? O que caracteriza um átomo. Então, se a gente pensar, né, num átomo, vou desenhar ele aqui dessa forma, né? Pra gente imaginar que esse aqui seria o nosso átomo, tá? Ele tem algumas características, então eu coloquei aqui um resuminho, né, dessa estrutura atômica, a gente vai discutir em cima desse resumo e as possíveis dúvidas, né, que podem surgir em relação a esse conteúdo. Então, quando a gente pensa em átomo, né, qual que seria a sua definição, né, a sua breve definição? Seria a unidade fundamental da matéria formada pelo núcleo e eletrosfera. Então, o que quer dizer esse núcleo e essa eletrosfera? Então, o núcleo é aquela parte interna do átomo, certo? Aquela menor parte do átomo, tá? E a eletrosfera seria essa parte ao redor. E por que se chama eletrosfera? Por estar carregada eletricamente, né? Por ter ali a presença de elétrons, tá? E lembra que os elétrons, eles são cargas negativas, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre o núcleo, né? Que foi o que eu acabei de comentar. Lá no núcleo, a gente vai ter os prótons e os nêutrons, certo? Então, ó, aqui nesse núcleo, a gente tem prótons e nêutrons, tá? Já nessa parte por fora aqui, ela é composta por elétrons, tá? Que é a camada ali da eletrosfera, que seria, né, se a gente estivesse explicando aqui melhor sobre o átomo. Então, aqui, como a gente já disse, temos o próton e o nêutron dentro do núcleo, certo? O próton, qual que é a característica dele? É a carga elétrica positiva, tá? Ele vai ter uma carga positiva, então carga mais 1. Já o nêutron, ele é nulo, tá? Então, no caso, ele possui uma carga elétrica zero, tá? Enquanto que o elétron, como eu comentei para vocês, é sempre uma carga negativa, tá? Então, representada por uma carga elétrica menos 1. Esse seria o nosso elétron, tá? Agora, em relação a número atômico e massa e número de massa, né? Então, assim, o número atômico é a mesma coisa que eu falar que é o número de prótons no núcleo de um átomo. Então, o número atômico, representado pela letra Z, ele vai ser igual ao número de prótons, tá? Ao meu número de prótons. E aonde que eu encontro esse meu número de prótons? Dentro do núcleo do meu átomo, certo? Então, aqui eu vou ter o meu número de prótons. Esse número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. E como que eu posso descobrir esse número atômico? A gente pode olhar na tabela periódica. Ó, já vou mostrar aqui embaixo para a gente adiantar um pouquinho. Então, aqui representa um elemento, tá? O X está representando um elemento. E quando a gente olha lá na tabela periódica, a gente vai ter um número aqui em cima e um número aqui embaixo, tá? Então, esse Z aqui, que é o número atômico, que a gente já estava falando anteriormente, vai ser o número que vai estar embaixo ali do elemento químico. Então, por exemplo, aqui o carbono. Se vocês procurarem lá na tabela periódica de vocês, vai estar representado dessa forma aqui, tá? Então, esse número que eu tenho aqui embaixo, ele é meu número atômico, tá? Ou seja, ele é meu Z, que é igual a P. Então, eu posso dizer que o número atômico do carbono é 6, assim como a quantidade de prótons do carbono é 6 também, ok? Agora, o número de massa. O número de massa ele se refere à soma do número de prótons e nêutrons. Então, aqui eu estou somando com a quantidade de nêutrons também. Então, eu tenho o meu número de prótons mais o nêutrons, tá? Então, esse aqui é o meu número de massa, né? O A. E ele é representado por esse númerozinho aqui de cima. Então, esse número aqui de cima, quando a gente fala, qual que é a massa do meu carbono? A gente sempre vai olhar nesse número aqui acima, ok? E, então, já que a gente, né, definiu o que seria um número atômico, o que seria um número de massa, né? Eu questiono para vocês agora, né, a partir da interpretação ali do que foi escrito sobre a definição de número de massa, aqui, eu quero saber qual que é a minha quantidade de nêutrons. Como que eu posso fazer esse cálculo e descobrir o meu número de nêutrons? Ó, vamos voltar lá na definição de número de massa. É a soma do número de prótons e nêutrons. Então, quer dizer que nesse meu número de massa aqui, eu vou ter os dois, eu vou ter os prótons e o nêutron. Então, nesse valor aqui, eu tenho o número de prótons e o número de nêutrons. Só que eu já tenho o valor de prótons aqui embaixo. Então, se eu subtrair o valor do número de massa com o número atômico, né, o número de prótons, eu vou obter uma quantidade de nêutrons, certo? Então, aqui, 12 menos 6 seria 6. Então, aqui eu tenho 6 nêutrons no átomo de carbono, beleza? Então, vamos continuar. Agora, sobre as definições de isótopos, isóbaros e isótonos.
Parece confuso, parece muito similar as palavras, né? Mas a gente vai entender certinho qual é a diferença delas e eu tenho um macete aqui para vocês. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico e diferentes números de massa, mesmo elemento químico. Então aqui, quando a gente fala em isótopos, vocês têm que prestar atenção aqui, ó, na letrinha P. Então quer dizer o quê? Lembra que iso, lá da matemática, quer dizer iguais, né? Então iso, igual, e o P. Vocês lembram de alguma coisa? Eu lembro do próton. Então quer dizer que eu tenho a mesma quantidade de prótons em dois elementos químicos diferentes. Então aqui eu vou falar, por exemplo, o elemento Y e o elemento W, eles são isótopos. Então quer dizer que eu tenho quantidades iguais de prótons. O meu número de prótons aqui no W é igual ao número de prótons no meu Y, tá? E o que quer dizer esse número de prótons? É a mesma coisa que eu falar número atômico, certo? Nunca se esqueçam disso. Beleza? E agora, isóbaros. Bom, a letra B não tem nada com a letra B, mas tem a letra A. Lembra o que a gente viu que é a letra A? O número de massa. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que dois elementos químicos ou mais, eles são isóbaros, quer dizer que eles têm mesmo número de massa, tá? Então vamos ver a definição aqui. Átomos com mesmo número de massa e diferem pelo número de prótons, de nêutrons, elementos químicos diferentes. Enfim, então eu tenho elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa, tá? Já isótonos, a gente tem que ver aqui, ó, o N, tá? Isótonos quer dizer que eu tenho o mesmo número de nêutrons. Então, dois elementos químicos diferentes ou mais apresentam a mesma quantidade ali de nêutrons, tá? Átomos com o mesmo número de nêutrons e diferente número de prótons, elementos químicos diferentes. Enfim, então aqui, só para a gente retomar, né? Quando a gente tem esse elemento químico X, o número que vai estar em cima vai ser o meu número de massa, e o número que vai estar embaixo será o número atômico, representado por Z, mas que é igual ao P, certo? E se eu quiser descobrir o valor de N, eu subtrair o valor de A menos o valor de Z, eu descubro o valor de N, que foi algo que a gente fez aqui, né, para descobrir o valor de nêutrons no carbono, ok?